Fala pessoal, tudo bem? Vem comigo, aula de introdução à cinemática escalar, professor Matheus Heine. Vejam, hoje a gente vai estudar um tema extremamente importante, cai demais no vestibular, galera, demais, e é um tema bem facinho, bem simples da gente entender. Os tópicos trabalhados na nossa aula de hoje. Referencial, plano cartesiano, movimento retilíneo uniforme, entender o que de fato é a velocidade e a função horária. Vem comigo. Vejam, entender referencial é bem simples. Pensa no seguinte exemplo. Vejam, ora eu estou dentro do ônibus e tem uma pessoa ao meu lado. O ônibus está em movimento, está, supomos, a 50 km por hora. E essa pessoa que está ao meu lado, qual é a velocidade dela perante a mim que estou do lado dela? Veja, eu vou olhar para o lado e vou ver ela sempre parada, apesar do ônibus estar em movimento. Agora eu te pergunto, e se eu estiver sentado lá na calçada, observando o ônibus passar, qual é a velocidade do ônibus? Vai ser de 50 km por hora. Ou seja, o fator de estar ou não em movimento é totalmente irrelevante do que? Do referencial. Para quem eu estou olhando? Eu estou olhando para o ônibus ou para a pessoa ao meu lado? Beleza, galera? Vamos lá. Plano cartesiano, vem comigo. Bem facinho também, isso aqui é uma regrinha que a gente impõe para a gente não se perder nos sinais das propriedades físicas. Vejam, todas as propriedades físicas que estão indo para a direita, a gente considera elas como sendo positiva. Indo para cima, como sendo positivo. Esquerda, são negativos. Para baixo, são negativos. Pessoal, isso aqui é uma regrinha para a gente não se perder. Tem professores que usam esse plano cartesiano de uma maneira diferente. Eu acho mais fácil do jeito que está aqui. Vejam, por exemplo, a força normal, ela é positiva ou negativa? Puxa, professor, ela aponta para cima, portanto ela é positiva. A força-peso? A força-peso aponta para baixo, portanto ela é negativa. Só para a gente testar esse conceito. A mesma coisa funciona com as velocidades. Velocidades e acelerações que apontam para a direita, a gente diz ser positivas. O que aponta para a esquerda, a gente diz ser negativas. Simples assim, galera. Movimento retilíneo uniforme. O que é o movimento retilíneo uniforme? Pessoal, extremamente cobrado nos vestibulares. Veja, primeiro passo, movimento significa que é algo que não está parado, que está em movimento, mas não é qualquer tipo de movimento, é o movimento retilíneo. O que é retilíneo, professor? O que essa palavra quer dizer? Em linha reta. Simplesmente isso. Movimento retilíneo é um movimento em linha reta. Simples assim. E uniforme, o que significa uniforme? Significa que a velocidade é constante. Como assim a velocidade é constante? Supomos um carro na BR em movimento retilíneo uniforme. Se esse carro apresenta uma velocidade de 80 km por hora, sempre vai manter a velocidade de 80 km por hora se o movimento for retilíneo uniforme. Ou seja, não há variação na velocidade, eu sempre mantenho a velocidade constante. Olha o nosso exemplo aqui. O nosso corredor, a cada segundo que passa, ele caminha 10 centímetros, exatamente. Ou seja, independente de onde ele esteja, a cada segundo que passar, ele vai andar uma mesma quantidade de distância. Por quê? Porque a velocidade sempre é a mesma. Muito bem. Movimento retilíneo, agora a gente vai ver a parte de progressivo e retrógrado. O que é isso, progressivo e retrógrado? É bem simples, galera. Movimento progressivo é aquele que vai no sentido positivo do eixo X, no sentido positivo da nossa horizontal, ou seja, a nossa bolinha da direita, ela está indo para a direita, que a direita é o sentido positivo, portanto é um movimento progressivo. Muito bem. Movimento retrógrado é justamente o contrário. A bolinha, quando está indo para a esquerda, ela está indo no sentido negativo do eixo X, portanto, movimento retrógrado. Facinho pra caramba, galera. Vejam, agora a gente vai entender o que muitos alunos por aí travam, e é muito simples. Variação de espaço e variação de tempo. Dá uma olhada ali no nosso exemplo das bolinhas. Vejam, a nossa bolinha ela está partindo ali de uma posição que a gente chama de 5 metros e chegando numa posição de 10 metros. Quando ela estava na posição de 5 metros, o tempo contado no meu cronômetro era de 2 segundos. Logo após, quando ela chegou a 10 metros, o tempo contado no meu cronômetro era de 4 segundos. Aí eu te pergunto, qual é a variação do espaço? O que é variação de espaço, galera? Variação do espaço é a propriedade final da onde eu fui parar e aonde eu iniciei o meu movimento. Vejam, quando eu falar delta, falar em variação, é variação do quê? É variação sempre dessa propriedade indicada aqui. Ah, delta de x, é a variação de x, ou seja, x final menos do x inicial. Mas o que é x? X é deslocamento, é posição.
aonde eu estava e para onde eu fui. A mesma coisa o tempo. Delta de tempo, tempo final menos o tempo inicial. Qual é o meu tempo final? Qual é o meu tempo inicial? E aí simplesmente eu faço a continha. Veja, eu fui parar a 10 metros, mas eu parti de 5 metros. Portanto, a minha variação de espaço, o meu deslocamento naquela bolinha, nesse caso especial, é de 5 metros. Muito bem. Variação de tempo, 4 menos 2, 2. Ou seja, para a bolinha sair lá dos 5 metros, caminhar até o 10, ela levou 2 segundos. Como que eu vou calcular a velocidade média, professor? Veja, bem simples. Velocidade média é variação do espaço pela variação do tempo. Variação do espaço é 5, tempo é de 2. Divido um pelo outro, 10 metros por segundo. Professor, por que metros por segundo? Vejam, a nossa variação do espaço ela não é dada em metros, ela não é dada em metros. Portanto, esse metros vem para a nossa unidade da resposta. E o nosso tempo não foi medido em segundos? Foi medido em segundos. Portanto, os segundos também vai para a resposta. Portanto, na física, a resposta dos meus exercícios vai depender do quê? Da unidade de entrada. Se eu colocar a variação do espaço em quilômetros e o tempo em hora, a velocidade média vai dar em quilômetros por hora. Exatamente. Como que eu vou decorar a fórmula da velocidade? Eu tenho dificuldade, professor, em decorar fórmulas. Veja, bem facinho. Lembra da placa de trânsito? A placa de trânsito ela sempre vai te indicar um valor numérico e depois uma unidade de medida. O que é unidade de medida? Sempre no nosso país, no Brasil, sempre vai estar em quilômetros por hora. Por exemplo, uma placa de trânsito indicando que o limite dessa via é de 60 km por hora. Mas, professor, o que isso tem a ver com a equação da velocidade? Vejam, quilômetros. O que quilômetros está medindo? Ah, professor, quilômetros mede uma distância. Uma distância, uma variação de espaço, uma distância. E hora, o que hora mede? Hora mede tempo. Mas o que é aquele por que a gente sempre fala? 60 km por hora. O por nada mais é que a nossa barrinha de divisão. Então, simples assim, eu vou lembrar da equação da velocidade. Lembrei da placa de trânsito, lembrei da equação da velocidade. Tudo bem, galera? Super importante, aquela conversão de unidades. Pessoal, existe um número mágico de 3,6 que faz conversão de unidades de velocidade. Como assim? Se lembra que a gente viu que a nossa resposta pode dar em metros por segundo? Caso eu deseje pegar essa resposta de metros por segundo e jogar para quilômetros por hora, o que eu faço? Multiplico por 3,6. Tá, professor, e se eu tiver com a resposta em quilômetros por hora, o que eu vou fazer para jogar para metros por segundo? Justamente o contrário. Se aqui você foi multiplicando, você volta dividindo. Beleza? Vamos lá. Equação horária do movimento retilíneo uniforme. Vejam, você sabe que a velocidade média é ΔX por ΔT. Mas a variação do espaço, o que é? O espaço final menos o espaço inicial. A mesma coisa o tempo. Só que o tempo inicial de todos os exercícios, de todos os problemas, a gente considera como sendo zero, como se o problema partisse do zero do tempo. O cronômetro do exercício, digamos, ele está zerado e eu só vou ter um tempo final. O que me interessa sempre é o tempo final. Então, T0 a gente sempre considera como sendo igual a zero. E aí eu vou isolar o x final, tendo a equação horária do movimento retilíneo uniforme, que é o nosso famoso chovete. O que essa equação aqui vai fazer para a gente? Ela basicamente tem uma função muito importante, que é o seguinte, ó, ela fala assim, ó, me diga da onde você vai partir, com que velocidade você vai partir e durante quanto tempo você vai permanecer com essa velocidade, que eu vou te dizer aonde você parou. Por exemplo, olha, eu parti do quilômetro 5, com uma velocidade de 50 km por hora durante 1 hora. Ela vai calcular aonde você parou. Justamente para isso que ela funciona, galera. Beleza? Vamos lá. Atividades para casa, galera. Atividades para casa desta aula de hoje. Eu gostaria que vocês tentassem fazer os exercícios da página 345 e 346 do material da SAI. E um pedido especial ao exercício 4 do Desenvolvendo Habilidades da página 346. Beleza, galera? Muito obrigado pela aula de hoje. Nos vemos até a próxima aula. Valeu!